E aí, irmã, eu sei que essa mulher, ela foi, assim, enviada pelo capeta, que eu digo. Imagino. E e aí ela começou a me bater, a filha dela não podia brincar com os brinquedos da filha dela, que ela vinha aí: "Mãe!". Aí ela vinha, não queria nem saber, me batia, eh, sabe, qualquer coisinha que eu fizesse pra filha dela, ela chorasse e ela vinha e me batia, entendeu. Não podia fazer nada que ela vinha e me batia, aí eu saía correndo, assim, porque antigamente, né, a gente tinha o banheiro, ele era assim lá no fundo do quintal, né. Eu não sei Uhum. se você passou por Sim, isso, já e aí também. era aquelas coisas que a gente entrava e sentava, não tinha esse negócio de descarga, essas coisas não tinha não. E e aí eu ia para o banheiro, eu saía correndo naquela coisa e quando eu virava, ela jogava lata de leite ninho, batia na minha cabeça e o sangue Nossa. escorria. E várias vezes ela fez isso, aí os vizinhos começaram a denunciar para o conselho tutelar, e o Sim. conselho tutelar vinha e ela chorava, falava que não era, tudo e tal, e acreditavam nela, né. Uhum. Bom, e aí, foi muitos anos, assim, de sofrimento, eu fugia dela, eu fugia para mim me esconder na casa dos vizinhos, e eu passava, assim, semanas, quando ela me achava, ela vinha me buscar, e era aquela coisa, era horrível, né. E aí teve um dia que eu fugi, que ela me bateu tanto que ela pegou, fio elétrico, aqueles fio grosso, ela virou e começou a me bater, me batia, me batia, me batia. E aí eu gritava e ela colocava hino, ela tinha uma caixa de som grande assim, ela colocava o hino estourando assim, e me Pra ninguém batia, ouvir. mulher, para ninguém ouvir, me batia demais, aí eu gritava, gritava, ela eu me jogava pelo chão e ela me batendo. Eu não me lembro do que eu fazia para ela, sabe, assim, pra ela ser tão ruim assim comigo. E aí depois eu ficava uma semana, assim, dentro de casa sem sair, porque ela não deixava, né. E aí quando foi um dia, aí nesse dia ela me bateu, aí foi depois que eu fugi da casa dela, e aí eu fiquei vagando na rua, e aí quando ela vinha atrás de mim, aí lá em Macapá, lá tem as Pedrinhas, que é a tem o rio Amazonas, aí tem os garapezinho, né, que passam, assim, pelo lado, Sim. onde passa o barco também, essas coisas. E lá tinha uma ponte grande, assim, e embaixo da ponte tinha tipo um vãozinho, assim, com coisa, e era lá que eu me escondia, que eu dormia, passava a noite. Aí eu me escondia lá embaixo desse coisa da água, né, onde Uhum. vinha, eu me escondia, dormia lá. Na E água? não, na água não, assim, tinha tipo isso aqui, aí Sim. tinha embaixo tinha água, mas eu dormia em cima. Eu pulava na água para entrar para lá, eu tinha que pular Ah, e tinha mais entrar uma, tipo uma isso, vai lá. É prateleirazinha isso, assim no uhum, velho, porque eu acho que era ah, antiga e construíram a nova por cima. ok. E eu ficava lá nesse nesse vãozinho, e eu me escondendo dela, ela vinha me procurar e eu ficava bem caladinha lá me escondendo, porque ela procurava tudo ali onde tinha Sim. lugar onde se esconder, né. Bom, e aí depois eu ia para casa dos vizinhos, me escondia, na casa dos vizinhos, tudo, porque aí chamava o conselho tutelar não vinha, o conselho Não tutelar vinha resolvia. e ela chorava e falava, fazia aquele drama, aí Aham. não falava, fazia nada, não fazia nada, né, como hoje em dia ainda existe ainda, Sim. que eles fecham os olhos, né, para Pois. esse tipo de coisa, o sofrimento, as pessoas que agride, que faz, atrocidades com crianças, Aham. né, irmã. E bom, e resumindo, irmã, ela me achou. Aí quando ela me achou, aí eu voltei de novo para casa dela. E aí de lá ela começou a me colocar para vender, pupunha. Você Hum. conhece pupunha? Não, né, é uma Não. frutinha, que você pega, cozinha ela e depois ela colocava no saquinho e ela falava assim mesmo para mim: Hum. "Tu vai sair para vender isso aqui, mas se tu voltar com uma dessas sacolinhas aqui, tu vai pegar porrada". Ah. Primeiro eu acordava 5 horas da manhã, aí lá no Brasil tem aquelas bicicleta cargueira, né, que é Uhum. na frente tem aquela É. grande, e aí tinha um rapaz onde o marido dela ia prestar serviço de vez em quando, ele tinha uma fazenda, e ele tinha leite, vacas, tudo, então eles pegavam aqueles balde grande, assim, de leite, aí eles pegavam para vender. Uhum. Aí ela me acordava 5 horas da manhã, como eu não estudava, ela me colocava 5 horas da manhã, aí ela pegava aquele leite, colocava na cargueira e falava assim: "Agora, uma na frente e uma atrás". Hum. Ela falava para mim assim: "Tu vai vender isso aqui e se tu voltar com um pouquinho de leite, tu pega a porrada de mim".
Minha irmã, eu saía gritando pela rua: olha o leite". Enquanto eu não vendia tudo, eu não voltava para casa. Hum. E aí quando eu chegava já em casa 7 horas da manhã, umas 7, 8 horas da manhã, aí eu já vinha, ela falava assim: "Agora toma", que ela colocava, era um pedaço de pau, assim, com um monte de Hum, sacolinha pendurada, assim, nos preguinhos, com a pupunha. sim. Aí ela: "Agora tu vai vender a pupunha". Eu ia para o centro vender as pupunha, aí eu vendia, eu gritava: "Quem quer pupunha? Olha a pupunha". Meu Olha, eu Deus. voltava tudo e eu estava com o dinheiro, e chegava a fazer as coisas, tudo lá, e foi a minha eu não tive uma infância, não tive infância, entendeu. Quantos anos a irmã tinha, mais ou Irmã, menos? olha, eu acho que eu tinha uns 7, 6, 7 anos, por aí Meu assim, ou Deus. 7, 8 anos, não me lembro, assim, exatamente a minha idade. Eu acho por aí assim, né. E aí eu tinha que arcar com as coisas, tinha que arcar com tudo, e me lembro uma vez, assim, eu nunca não tenho, como é que eu di lembranças boas dela, Sim. não tenho lembranças boas, só tenho lembrança ruim dela.